conflito envolvendo o Irã não é o que estão te contando. E se você entender o que realmente está acontecendo, vai conseguir se posicionar financeiramente para sair na frente quando tudo isso acabar. Neste momento, milhões de investidores estão se fazendo uma pergunta muito simples: o que eu devo fazer? Muitos vão entrar em pânico e vender, e muitos outros vão agir rápido demais e comprar caro. Mas existe um terceiro caminho que é muito mais inteligente. Meu objetivo é que, até o final deste vídeo, você entenda as 3 fases principais que os mercados atravessam durante um conflito geopolítico, para onde o dinheiro flui e como posicionar seu portfólio, sem pânico e sem apostar, sem se deixar levar pela última manchete. Mas antes de eu poder te mostrar a maneira certa de lidar com esse momento, preciso explicar o que realmente está acontecendo para que você não seja enganado pela propaganda. Vou fazer isso em 6 partes fáceis, e você não vai querer perder a parte 5. É lá que todos os segredos se juntam. Assim, você terá uma imagem clara do que está acontecendo. Bem-vindo à parte 1. A motivação dos Estados Unidos para iniciar uma guerra contra o Irã. Primeiro, disseram que as tropas estavam se concentrando no Golfo para ajudar o povo do Irã. Mas cerca de 30 mil iranianos foram massacrados, e tudo o que fizemos foi ameaçar. Depois, quando os protestos no Irã diminuíram, mas a mobilização militar continuou a se intensificar rapidamente, nos disseram que na verdade era uma negociação sobre a busca do Irã por armas nucleares. Um argumento, aliás, que é constantemente usado para justificar a agressão contra o Irã. Mas considerando que isso aconteceu menos de um ano depois de Trump assegurar ao povo americano que o programa nuclear do Irã havia sido completamente obliterado, isso simplesmente parecia impossível de acreditar. Então, de repente, atacamos. E Marco Rubio disse que atacamos quando atacamos, porque Israel estava prestes a atacar e sabíamos que o Irã retaliaria, então precisávamos atacar primeiro para garantir máxima letalidade. Você nos disse que Israel iria atacar o Irã e que por isso precisávamos nos envolver. Hoje o presidente disse que o Irã é que iria receber o ataque. Sua afirmação está errada. Não foi isso que perguntaram a ele. A pergunta foi bem específica. Você estava lá ontem? Sim, fui eu quem fez a pergunta. Ok. Wait a minute. O quê? Então nos disseram, bem, na verdade, não é tanto o programa nuclear, que claro nós realmente destruímos. Na verdade, trata-se do programa de mísseis balísticos deles, que estava prestes a ir para instalações subterrâneas, o que o tornaria impossível de ser parado. Disseram que era brincadeira, mas sempre foi o programa nuclear. Quer saber por que a justificativa muda? Porque o ataque ao Irã não é principalmente sobre armas nucleares. Ou libertar o povo iraniano. Esse certamente é o pretexto moral que o governo precisa contar ao povo americano. Mas a realidade é que, como todas as guerras anteriores, o principal motivador é econômico. Se você duvida desse fato, seja bem-vindo à parte 2. O governo Trump está enfrentando uma crise econômica existencial, e essa é a sua dica de investimento número 1. Trump está gastando, de forma irresponsável, gerando um déficit anual de cerca de 2 trilhões de dólares. Ele não é o primeiro político a fazer isso, mas é o político mais perseguido judicialmente a fazer isso. Se ele perder o poder, as chances de acabar na prisão são assustadoramente altas. Isso torna as eleições de meio de mandato absolutamente cruciais para ele vencer. Se os republicanos perderem a Câmara nas eleições de meio de mandato, os democratas quase certamente tentarão abrir imediatamente um processo de impeachment contra ele. Se ele sofrer impeachment, sua agenda econômica provavelmente morre e seu governo não conseguirá cumprir a única coisa que os ajudaria a manter o poder em 2028, ou seja, uma perspectiva econômica melhor para o americano médio, que neste momento está sendo prejudicado por dívidas, inflação e impressão de dinheiro. Um fracasso em 2028 deixa Trump vulnerável a outra rodada de processos criminais se os republicanos perderem o poder. Tudo isso faz deste momento algo realmente existencial para Trump. E ele só tem um caminho para evitar esse destino: fazer a economia crescer tanto que o trabalhador médio nos Estados Unidos veja seu padrão de vida aumentar. Mas como ele vai fazer isso? Bem-vindo à parte 3. O fim de toda a velha ordem mundial. A pergunta que todos deveriam fazer é: por que diabos Trump está destruindo toda a ordem mundial? Os negócios ensinaram a Trump uma lição poderosa. Se você realmente quer resultados radicalmente diferentes, precisa fazer algo radicalmente diferente.
Trump não foi eleito para manter o status quo. Ele foi eleito pelos populistas, que querem o status quo quebrado, despedaçado em 1 milhão de pedaços. E Trump, por temperamento, tem o maior prazer em fazer isso. Se os Estados Unidos estão ocupados sendo o farol moral e o policial do mundo, o máximo que podem esperar é otimizar seus lucros, arrancar mais 5% aqui, 7% ali. Mas para um país afundado em dívidas, sendo dilacerado por uma economia em cá profundamente desigual, e enfrentando uma superpotência global em ascensão chamada China, isso simplesmente não vai ser suficiente. A única esperança de Trump é uma mudança verdadeiramente radical. Agora, eu gostaria que ele tivesse seguido o caminho que Margaret Thatcher seguiu quando precisou de uma mudança radical, a austeridade. Mas o que eu quero não importa. Meu trabalho não é dizer o que deveria acontecer, mas relatar o que está acontecendo para que você se posicione melhor. Vamos analisar. Trump abalou o comércio global com tarifas e começou a trazer de volta a produção industrial estratégica para o país. Ele sequestrou o líder de uma nação soberana e prometeu fazer o mesmo com o sucessor, caso os Estados Unidos não consigam o que querem. Ele ameaçou tomar a Groenlândia de um país europeu à força e insinuou que pode sair da OTAN se não conseguir o que deseja. No exato momento, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia ameaça se espalhar pela Europa. Uma coisa é começar a se desvincular da China. É algo completamente diferente tomar território de um aliado à força. Agora, ele finalmente admitiu que não usaria força? Sim, mas a essa altura, as pontes já estavam queimadas. Eu entenderia qualquer um que pensasse que Trump estava agindo sem um plano. A Europa é uma economia enorme. Apesar de Trump não gostar deles, são estrategicamente importantes e devem ser considerados. Mas em vez disso, ele insiste em afastá-los a cada oportunidade. Por quê? E por que se aproximar tanto dos países do CCG no Oriente Médio? E por que, pelo amor de Deus, entrar em guerra com o Irã agora? Agora vamos falar mais sobre o Irã em 1 minuto, mas primeiro, vamos ver por que a atenção de Trump está tão focada no CCG. Como sempre, basta seguir o dinheiro. Como já dissemos, Trump está em uma posição economicamente crítica para sua sobrevivência. Ele precisa arrumar a economia dos Estados Unidos. Ele precisa fazê-la crescer como nunca, ou ele ficará vulnerável a ataques. O Oriente Médio é fundamental para os planos dele de fazer exatamente isso. Primeiramente, a importância de manter o status do dólar americano como moeda de reserva mundial, algo que só é possível com o petrodólar em vigor. A Arábia Saudita já se recusou a estender oficialmente o acordo formal que manteve o dólar nessa posição de destaque globalmente. E nos últimos 25 anos, o comércio mundial em dólares caiu de mais de 70% das transações liquidadas para agora estar na casa dos 50%. Mas a verdade é que qualquer declínio na supremacia do dólar, que já está acontecendo, vai continuar acontecendo lentamente. Então tem que haver algo muito mais imediato que chame a atenção de Trump para o Oriente Médio. E na verdade nós já sabemos o que é. Mas a maioria das pessoas parece completamente cega para isso. Os estados do Golfo, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar têm fundos soberanos incríveis. Eles dispõem de trilhões de dólares em capital, pronto para ser investido, e têm um forte incentivo político para direcionar esse capital para os Estados Unidos. Eles querem que os Estados Unidos os ajudem a se proteger contra, adivinha quem? Os iranianos. Quando Mohammed bin Salman anuncia uma promessa de investimento de 600 bilhões de dólares, ou os Emirados Árabes Unidos comprometem centenas de bilhões de dólares em infraestrutura de IA americana, isso é um chefe de Estado sem restrições tomando uma decisão de cima para baixo. É rápido, é transacional e é fotogênico. Exatamente o tipo de acordo que Trump gosta. A União Europeia simplesmente não consegue fazer esse tipo de coisa. Não importa o tamanho da economia da União Europeia. Nenhum líder controla sozinho a alocação de capital europeu e o investimento privado da UE nos Estados Unidos não vem com cerimônia de inauguração. Você tem que lembrar, o modelo mental de Trump é fechar acordos, não pensar o comércio de forma sistêmica. Barreiras comerciais, para ele, servem apenas para reunir as pessoas e fechar um acordo, não sendo um acordo em si. O relacionamento com a União Europeia é expresso principalmente por meio de estruturas comerciais complexas, disputas de harmonização regulatória,
tabelas tarifárias e mecanismos da OMC não há um acordo para anunciar. É um processo institucional lento e desgastante. Trump acha esse atrito frustrante, não estimulante. O relacionamento com o Golfo, por outro lado, é mais parecido com o que ele entende e deseja. Um parceiro soberano que pode assinar um cheque enorme. A União Europeia resiste. O Golfo, em grande parte, não. Líderes europeus darão lições sobre Estado de Direito, liberdade de imprensa, compromissos climáticos e normas democráticas. Já os monarcas do Golfo não farão isso. Para operadores transacionais como Trump, que está tentando sacudir a ordem mundial e afirmar sua dominância. Assim, ele pode obter os melhores acordos e fazer a economia crescer, como precisa. Um parceiro que não impõe condições prévias incômodas é simplesmente mais fácil de trabalhar com. E considerando que os estados do Golfo querem garantir que os Estados Unidos desejam seus dólares de investimento para que eles forneçam proteção em uma região instável, é um casamento perfeito. O relacionamento permanece no âmbito do comércio e da segurança, em vez de valores. Além disso, Trump está pessoalmente, financeiramente, envolvido no Oriente Médio. Ele possui interesses imobiliários e de marca no Golfo, campos de golfe em Dubai, acordos de licenciamento e outros negócios da família, como o acordo do Live Golf, os 2 bilhões de dólares que Kushner recebeu do fundo saudita PIF. Isso não significa que toda decisão de política venha disso. Quero deixar isso muito claro, mas isso cria uma predisposição favorável em relação à região que não existe com os burocratas de Bruxelas. E Trump governa muito pela aparência. Uma visita de Estado a Riad, com um anúncio de investimento de 500 bilhões de dólares, parece uma vitória de um jeito que renegociar tarifas agrícolas da União Europeia nunca vai parecer. Os estados do Golfo entendem isso. Eles sabem como jogar esse jogo. Eles sabem apresentar seus interesses soberanos como presentes para quem ocupa a Casa Branca. A União Europeia pode ser uma economia maior e talvez um parceiro comercial mais duradouro. Pode até ser mais importante de forma sistêmica para a prosperidade americana a longo prazo. Mas importância e utilidade política não são a mesma coisa. A União Europeia é mais difícil de lidar porque é mais sofisticada institucionalmente. Ela tem seus próprios interesses, seu próprio poder regulatório e seu próprio peso regulatório. A União Europeia parece estar se esforçando para se tornar irrelevante com o tempo. E os Estados-membros que não seguem juntos só dificultam ainda mais lidar com eles. E essa complexidade, real sim, mas para Trump isso também parece mais atrito do que profundidade. E essa realidade nos leva à parte 4. O papel do Irã nos planos de Trump. Se Trump vai conseguir executar essa jogada insana que ele está fazendo agora, com gastos deficitários sem fim à vista para ser reeleito, e depois imprimindo dinheiro. Para cobrir esse enorme déficit, ele precisa trazer a manufatura de volta da China, usar tarifas como o imposto disfarçado, que é distribuído entre exportadores estrangeiros, importadores nacionais e cidadãos em vez de apenas os cidadãos. Não acredite em quem diz que os cidadãos pagam toda a tarifa. Eles não pagam. Esse é o truque. Ela é distribuída. Ele também precisa vencer a corrida da IA contra a China para impulsionar a inovação e uma deflação desejável. Sim, isso existe. Ele deve desregulamentar para incentivar a inovação, gerar empregos e manter os juros baixos pelo mesmo motivo. Ele precisa usar criptomoedas para criar um enorme apetite global pela dívida dos Estados Unidos. E ele precisa fazer tudo o que puder para garantir o máximo possível de dólares de investimento estrangeiro nos Estados Unidos. E sobre esse último ponto, garantir os 2 trilhões de dólares em promessas de investimento que ele conseguiu do Oriente Médio em maio é o primeiro passo. Esses dólares estão em grande parte destinados à construção de infraestrutura de IA. Isso vai criar empregos e ajudar a vencer a corrida da IA. Isso gera uma ótima imagem e entrelaça ainda mais os destinos dos Estados Unidos e do Oriente Médio. Pense nisso. 54% do financiamento das maiores empresas de private equity e venture capital dos Estados Unidos vem do Oriente Médio. O Oriente Médio já está impulsionando a maior parte dos investimentos em um dos setores da economia dos Estados Unidos que realmente está funcionando. O setor de tecnologia, especialmente a inteligência artificial, é fundamental para a economia atual. E o Oriente Médio conseguiu se tornar um dos atores mais importantes na corrida da IA, sem precisar desenvolver a tecnologia por conta própria. E Donald Trump sabe disso. E o Irã também. E é por isso que eles não estão apenas atacando Israel,
e bases militares dos Estados Unidos, eles têm uma estratégia muito mais inteligente. Bem-vindo à parte 5. A guerra sob a perspectiva do Irã. O Irã quer comandar o Oriente Médio. Assim como os Estados Unidos querem comandar tudo, exceto a Ásia, e a China quer comandar a Ásia, e no final, o mundo, o Irã quer comandar o Oriente Médio. Para isso, precisam de armas nucleares. Essa parte da história é real. Eles querem mísseis balísticos, armas nucleares e eliminar Israel. Tudo isso é verdade. E eles adorariam desestabilizar toda a região do Golfo, romper os acordos de Abraão, fazer parceria com a China e se tornar mais poderosos para poderem se livrar da influência das sanções dos Estados Unidos e se tornar o país que sempre quiseram ser. Agora, dado o fato de que o Ayatollah já estava perdendo o controle sobre o povo do Irã antes de ser morto, e o fato de que os acordos de Abraão estão fazendo com que cada vez mais países do CCG se tornem mais pró-capitalismo, pós-petróleo e pró-ocidente, o Irã sabe que não pode recuar agora em sua busca por desenvolver armas nucleares e reafirmar sua autoridade na região. Fazer isso é a última chance do regime de estabelecer domínio sobre a região e manter sua legitimidade dentro do próprio país. Se um Irã não contido desestabilizasse o equilíbrio de poder na região, com seus mísseis balísticos, ambições nucleares e capacidade de fechar o Estreito de Hormuz, aqueles dólares dos fundos soberanos que Trump tanto cobiça para atrair para os Estados Unidos, acabariam, em vez disso, indo para a defesa nacional dos países do CCG e não infraestrutura de IA dos Estados Unidos. O Irã está provando que sabe exatamente como fazer isso acontecer. Pense no que o Irã fez no momento em que os Estados Unidos atacaram. Eles não atacaram só bases militares. Se o conflito fosse só sobre as ambições nucleares do Irã, eles atacariam Israel, que eles sabem que não quer que o Irã tenha armas nucleares e bases militares dos Estados Unidos, mas em vez disso, eles atacam infraestrutura de petróleo em todo o CCG. Eles atiraram em supostos aliados. Eles atiraram em alvos civis na Arábia Saudita, Kuwait, Catar, Bahrein e nos Emirados Árabes Unidos. Tudo isso em questão de horas. Cada uma dessas nações, que tinha acabado de assinar um belo cheque de 9 dígitos para a infraestrutura de IA americana, foram essas nações que foram atingidas. Cada nação cujo fundo soberano está sustentando o setor de tecnologia dos Estados Unidos foram essas as atacadas. E então, eles atingiram algo que deixa absolutamente claro que a verdadeira batalha e a batalha que estão nos vendendo são duas coisas muito diferentes. Drones iranianos atingiram 2 data centers da Amazon Web Services nos Emirados Árabes Unidos. E um terceiro data center no Bahrein foi danificado quando um drone explodiu nas proximidades. Todas as 3 instalações ficaram fora do ar. Serviços digitais em todos os Emirados Árabes Unidos colapsaram. A AWS disse aos seus clientes: vocês precisam migrar suas cargas de trabalho para fora do Oriente Médio imediatamente. Por quê? Porque provavelmente vem mais por aí. O Irã não chegou a esses data centers por acaso. Não foi um erro. Esses não são prédios escolhidos ao acaso. A mídia estatal do Irã foi clara sobre isso. Esses fazem parte da espinha dorsal física da economia de IA, que todo o pipeline de investimentos de 2 trilhões de dólares do Golfo foi projetado para expandir. Veja a reação em cadeia que o Irã busca iniciar e por que suas ações não são aleatórias. Cada dólar que uma nação do CCG gasta interceptando drones é um dólar que não vai para a Nvidia nos Estados Unidos. Cada instalação que é destruída precisa ser reconstruída. Esse dinheiro para reconstrução vem do fundo soberano antes destinado à infraestrutura de IA nos Estados Unidos. Todo CEO que vê um data center pegando fogo ao vivo deve questionar se o Golfo ainda é seguro para construir. E todo investidor institucional que está acompanhando isso precisa se perguntar se a expansão da IA, que atualmente sustenta 33% do S&P 500, é tão sólida quanto eles pensavam. Por quê? Sem os dólares do fundo soberano do CCG, de onde virão os investimentos em IA? E considerando que a IA ainda está longe de ser lucrativa, o que acontece com a bolha da IA se o CCG retirar seu financiamento? E outra parte do plano mestre do Irã é fechar o Estreito de Hormuz, o Estreito Gargalo, por onde cerca de 20% do suprimento mundial de petróleo passa todos os dias. O comandante da Guarda Revolucionária Islâmica declarou o estreito fechado e ameaçou incendiar embarcações que tentassem passar. E eles conseguiram pegar alguns deles, e isso já foi o suficiente para as companhias de seguro interromperem tudo.
Então, mesmo que os Estados Unidos tenham criado superioridade naval e aérea, de alguma forma, de algum jeito, Teherã ainda conseguiu fechar o Estreito de Hormuz, pelo menos temporariamente. O tráfego de petroleiros caiu para quase zero, deixando mais de 150 navios retidos, pelo menos por um tempo. O Brent disparou mais de 9% em uma única sessão. E a Emacias Capital Markets chamou isso de a maior crise energética desde o embargo do petróleo de 1973. Preços mais altos do petróleo alimentam diretamente a inflação. Inflação persistente significa que o Fed não pode cortar os juros. Taxas altas mantêm elevados os custos de empréstimos corporativos. Custos elevados de empréstimos reduzem as margens de lucro de todas as empresas que financiaram infraestrutura de IA. Todas recorreram a empréstimos, e a queda nas margens de lucro derruba os preços das ações. O Irã não precisa derrotar as Forças Armadas dos Estados Unidos para garantir uma vitória. Eles só precisam tornar o Golfo caro demais e imprevisível demais para se investir. Forçar o CCG a escolher entre financiar chips da Nvidia e financiar a própria sobrevivência. Esse é o jogo. Mas Trump precisa seguir em frente de qualquer jeito, pelo menos pela forma como ele vê as coisas. Se o Irã conseguir forçar as nações do CCG a gastarem seus fundos soberanos em reparos, derrubar a bolha da IA e tornar a região do Golfo inviável para investimentos, ele continua tendo a chance de usar a China para sair das sanções dos Estados Unidos e voltar ao topo do Oriente Médio. E isso nos leva à parte 6. Como você aproveita esse momento? Como prometi no início deste vídeo, os investidores mais bem informados vão aproveitar essa disrupção e sair melhor do que entrou. Vamos passar pelo mecanismo. Agora, por favor, tenha em mente que prever o futuro é impossível. Então seja cuidadoso ao fazer essa análise. A história rima, mas não se repete. E se você errar o soneto, vai sofrer bastante. Dito isso, os mercados já passaram por esse tipo de disrupção muitas vezes antes, e existe um padrão perceptível nos dados. Aqui está, de forma geral, como o dinheiro se movimenta quando há um grande conflito geopolítico. Os mercados caem na fase inicial de choque, às vezes um pouco, às vezes muito, dependendo da gravidade do evento e do quanto ele ameaça a economia real. A LPL Research analisou mais de 20 grandes eventos geopolíticos, voltando até Pearl Harbor, e a queda média total foi de cerca de 5%. Os mercados geralmente caem rápido e depois se recuperam. Se duvida, basta olhar os últimos 80 anos de histórico. Guerra da Coreia, 1950. A Coreia do Norte invade o Sul e, de repente, os Estados Unidos entram em outra guerra aberta. 5 anos após a Segunda Guerra Mundial, o SP caiu quase 13%. Isso é muito dinheiro, mas atingiu o fundo do poço em apenas 19 dias e depois se recuperou totalmente em menos de 2 meses. Um ano depois, o mercado subiu 20%. A crise dos mísseis de Cuba, lá em 1962, foram 13 dias em que um erro de cálculo poderia levar à aniquilação nuclear. Mas o Dow perdeu apenas 1,2%, depois ganhou 10% no restante do ano. Na tempestade no deserto em 91, os mercados caíram 10% por medo antes de qualquer bomba ser lançada. 4 semanas após o início da campanha aérea, a alta era de quase 18%. No ano todo, subiu 30%. No 11 de setembro, os mercados ficaram dias fechados. Quando reabriram, o SP caiu 11% em uma semana, mas se recuperou totalmente em um mês. Então, juntando tudo, a queda máxima média é de cerca de 5%. O tempo médio de recuperação foi de 47 dias de negociação, e em 73% desses conflitos, as ações estavam mais altas após um ano. Agora, não comecei com Pearl Harbor, porque é a exceção que confirma a regra. O choque foi tão grande que os mercados caíram quase 20% e levaram quase um ano para se recuperar. Mas esse é o pior cenário possível. Isso foi quando entramos na Segunda Guerra Mundial. E mesmo assim, o Dow Jones subiu 50% durante o decorrer da guerra. Todas as vezes, o medo era real. Sempre pensaram o mesmo. Desta vez é diferente. Agora o padrão será quebrado. E ainda assim, todas as vezes, o mercado simplesmente segue em frente, apesar da turbulência. Então vamos olhar para o que está acontecendo agora, em tempo real, com o Irã. Nos 5 primeiros dias do conflito, o SP recuou cerca de 1% a 2% das máximas. O Deutsche Bank destacou esta semana que o índice segue perto de recordes. O mercado lida com a incerteza, mas não está desmoronando. Agora, em uma reviravolta do destino, a guerra raramente destrói os mercados, mas sim a confiança dos investidores de varejo que não compreendem o padrão. Há 3 fases a observar, e se você mantiver a cabeça no lugar tempo suficiente para entendê-las,
vai estar à frente de 99% das pessoas contra quem você está investindo. A primeira fase é o choque. Esses são os primeiros dias, talvez algumas semanas. É totalmente movida por emoção e algoritmos. O preço do petróleo vai disparar. O VIX, que é o índice de medo do mercado, vai disparar. As ações de crescimento vão ser esmagadas. O ouro se valoriza, e os comentaristas dizem que o mundo está acabando. Esse é provavelmente o pior momento para decidir. Se vender tudo agora, estará realizando o prejuízo no fundo. O mais inteligente é não agir. A próxima fase é a reprecificação, quando o pânico diminui. Os investidores institucionais, aqueles que realmente movimentam o mercado, começam a fazer perguntas estruturais e importantes. A inflação vai ser persistente? As cadeias de suprimentos vão mudar para sempre? Esse conflito será curto ou longo? É aqui que o dinheiro de verdade se reposiciona nos bastidores antes de alguém comentar no YouTube. E é aqui que você faz sua jogada. Não no pânico, mas na reprecificação, quando a tese está clara, mas a maioria ainda não percebeu. A fase 3 é a rotação. O capital flui visivelmente para os setores que se beneficiam nesse ambiente. Geralmente, produtoras de energia, empresas de defesa e empresas que lucram com petróleo caro e aumento dos orçamentos militares. Quando os especialistas começam a explicar por que esses nomes estão tendo um desempenho superior, já é tarde demais. O dinheiro já se moveu. Seu trabalho é estar lá antes, se você tiver confiança de que está certo. Segundo o Bank of America, desde 1979, o petróleo é o ativo que mais valoriza nos 3 meses após grandes choques geopolíticos, com alta mediana de mais de 18%, mas depois perde força. O ouro não sobe tanto, mas mantém seu valor por mais tempo. Estrategistas do Bank of America resumem: negocie petróleo, mantenha ouro. No fim das contas, em tempos de grande incerteza, a questão não é se deve agir, mas sim como agir, sem cometer o mesmo erro que todo investidor de varejo comete quando o alarme dispara. Esses alarmes podem continuar. Certo ou errado, Trump está desestabilizando a ordem mundial porque acredita não ter alternativa. Ele está errado, mas é nisso que acredita. Déficit anual de 2 trilhões. Economia em K e eleição de meio de mandato que pode encerrar sua presidência e potencialmente sua liberdade. Ele vê um caminho para o crescimento econômico radical de que precisa, o controle que deseja, um caminho para deter um regime que massacrou seu próprio povo. Eu acho que isso é real. Uma forma de deter a ambição nuclear do principal financiador estatal do terrorismo. Isso é real, sem dúvida. Ele vê como agradar um aliado em Israel e unir uma região dividida há tempos pelo terror. Trump se distancia de aliados históricos e se aproxima de quem gosta de fazer acordos e de acordos que o beneficiam pessoalmente e também aos Estados Unidos como um todo. É tudo bem nojento, mas para mim me parece bem correto. Nada disso é como as coisas deveriam ser. Preferiria viver em um mundo sem guerras por canais de investimento, com políticos equilibrando orçamentos e onde pessoas comuns não precisassem entender fundos soberanos e a dinâmica dos investimentos para proteger suas economias. Mas esse não é o nosso mundo. O mundo em que vivemos é aquele onde as pessoas que entendem o que realmente está acontecendo, e não o que dizem para elas que está acontecendo, o que quase sempre é manipulação e mentira, tem uma vantagem enorme sobre todos os outros. Os mercados simplesmente não se importam com nossos sentimentos. Nada disso importa para eles. Não ligam para meus sentimentos, os seus ou de ninguém, só respondem à estrutura de incentivos, não à moralidade. Não invista na história que queria que fosse verdade. Invista na que é verdadeira. Tudo bem. Se quiser me ver explorando ideias ao vivo, inscreva-se no canal e acompanhe as lives às segundas, quartas e sextas, às 7 da manhã, horário do Pacífico. Espero você lá. Até a próxima, sejam lendários. Se cuidem. Paz. Se você gostou dessa conversa, confira este episódio para saber mais. Em 2008, o sistema financeiro americano não apenas entrou em colapso, ele quase deixou de existir. E um perigo semelhante está se formando no sistema mais uma vez. 12 dos 13 maiores